E aí pessoal, tudo beleza? Vamos de pneumática hoje? Bora lá então. Bom, estou aqui já com a parte do circuito montado, certo? Só que aqui é o circuito pneumático. E agora vamos criar em tempo real o circuito de comando para que essa expressão seja executada, ou seja, A mais, A menos, B mais e B menos. Como o professor já nos disse, quando você tem um pistão fazendo ele mesmo retornar, o uso do relé é uma coisa obrigatória. Não tem como fazer um circuito desse funcionar sem o uso do relé, certo? Então, bora começar para o vídeo não ficar muito longo, até porque, como vocês já podem imaginar, por estar criando todo o comando ao vivo, né, passo a passo, o vídeo não vai ficar tão curto assim. Então já vamos começar para poder evitar que se prolongue muito tempo. Beleza? Então, primeiramente vamos estar puxando aqui a linha do 24 volts. Agora o 0 volts. Só fazer um alinhamento aqui dos dois. Parte inferior esquerda. Perfeito. Bom, como todo circuito, deve ter um botão que vai fazer o acionamento. Só que aqui eu vou estar usando um botão retentivo, porque a intenção nossa é fazer com que o circuito funcione continuamente, ou seja, ele fica no loop infinito. O professor usa um botão pulsante, só que na parte de baixo da linha do 24. E esse botão aqui que eu estou usando, por ele ser retentivo e ter a função de manter o circuito ligado e fazer a lógica repetida, então ele tem que estar em série com a parte de baixo aqui do circuito. Então todo o circuito vai estar em série com esse botão aqui, certo? Então, primeiramente, vamos agora ver o que a gente tem que fazer. Bom, primeiro é importante salientar que a expressão é uma parte fundamental. É dela que você consegue fazer o circuito funcionar, obviamente. Então, ela já nos diz o passo a passo que o circuito tem que fazer. Primeiramente, aqui diz que tem que fazer A mais. O que significa esse A mais? O A letra no caso, corresponde ao pistão que tem que ser trabalhado. Já o sinal de mais e menos indica se esse pistão vai avançar ou vai recuar. Então o que acontece? Aqui nessa nossa expressão diz que A mais. Então o pistão A tem que ser avançado. Para que o pistão A avance, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alimentar a solenoide. Mas qual delas? S0, S1, S2 ou S3? Primeiramente, a gente está trabalhando com qual pistão? Pistão A, concorda comigo? Então, S2 e S3 já não vão entrar mais nessa jogada, porque o S2 e S3 pertence ao pistão B. Então eles esquece, já está fora. Sobraram S0 e S1. Qual deles que é que eu tenho que fazer a alimentação para fazer o pistão A avançar? Bom, primeiramente, temos que recordar de um detalhe que o professor nos passou na sala de aula. A solenoide do lado esquerdo é responsável por fazer o pistão avançar. E a solenoide no lado direito é responsável por fazer o pistão retornar. Beleza? Então, isso aí já nos diz claramente qual solenoide temos que acionar primeiramente para fazer
o A+. Perfeito? Então, qual que é essa solenoide? É o S0. Então, vamos pegar aqui a bobina da solenoide. Vamos fazer a conexão aqui em série com o botão de liga. Aliás, deixa eu colocar o nome aqui, né? De liga e desliga. Perfeito. Então, essa solenoide aqui é o S0. Ok. Então, quando eu ligar o botão, vai energizar S0. S0 já vai fazer o A avançar. Isso já acredito que esteja bem claro ainda no momento. Então já vamos partir para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o A-, ou seja, o mesmo pistão que acabou de avançar, ele tem que recuar. Quem é que vai poder fazer com que o pistão A recue? Primeiro, a gente tem que estar ciente que a gente está trabalhando com sensores fim de curso. Aonde é que está esses sensores? Ele está bem lá na prática, seria lá no painel, bem nas posições onde a cabeça do pistão faz com que eles sejam acionados. Aqui na simulação, os sensores é o A0 ou A1. Esses dois sensores são sensores responsáveis pelos pistão A. O B0 e o B1 são sensores também fim de curso. Todos eles são sensores fim de curso aqui. No nosso caso, que por enquanto é sensor fim de curso. Mas pode ser qualquer outro tipo de sensor também. Não necessariamente só fim de curso. E o B0 e o B1 então é os sensores do pistão B. Certo? Então, é esses sensores que vão detectar se o pistão está avançado ou recuado. Então, quando eu liguei o botão, o pistão avançou. Quando ele avança, ele aciona o A1. Então é o A1 que vai estar detectando que o pistão A avançou. Quando o pistão A avança, parte para a próxima etapa, que é o A-. Então é esse próprio A1 que é responsável por fazer com que o pistão A também recue. Então é ele que vamos usar. Então vamos pegar aqui um contato NA, lembrando que esses contatos que serão colocados agora, os contatos, toda a parte do circuito agora, tem que ser depois do botão, não pode ser antes do botão, certo? Tudo em série com o botão. Então vamos ligar aqui o contato NA de quem? Do contato acionado por rolete. Qual o rolete que é? Qual o fim de curso que a gente está trabalhando agora? Com o A1, porque é ele que vai detectar que o pistão A avançou. Então, assim que o pistão A avançar, vai acionar o A1 e o A1 acionado vai fazer com que o pistão retorne. Qual bobina que eu tenho que acionar agora para que o pistão A retorne? S1, certo? Acho que ainda deve estar claro essa ideia. Então vamos já pegar outra solenoide aqui, ligar aqui no A1, no contato, né, do A1. Vamos renomear aqui como S1. Beleza. Aí. Prontinho. Bom, vamos testar para ver como é que tá? Vamos lá, ó. Liguei, acionou. A1. Opa! Não recuou por quê? S1 foi alimentado. Note que o S0 também está acionado. Então, como o professor também já nos falou na sala de aula, você não pode acionar as duas bobinas da mesma válvula ao mesmo tempo.
porque você ou vai mandar avançar ou vai mandar recuar. Você não pode mandar avançar e recuar juntos, ou um ou outro. Então acontece, se agora você tem que fazer com que o pistão retorne, o S0 tem que estar desligado. Então, como é que eu vou poder fazer com que o S0 desligue? Simples, eu tenho que cortar a alimentação do S0. Só deixa eu diminuir o tempo aqui da simulação para ficar um pouco mais rápido, senão vai demorar muito. Pronto. Então eu tenho que desligar o S0. Eu vou ter que usar o que agora para fazer isso aí, hein? Simplesmente um relé. Já vou colocar o primeiro relé aqui no circuito aqui, beleza? Eu vou chamar esse carinha aqui de RL1. Tá aí, RL1. Chatinho isso aqui, hein? Bom, tá lá. Então, quando o S1 for energizado, o relé também vai ser energizado devido ao paralelismo com o S1. Então, quando o relé for energizado, ele tem que abrir esse circuito aqui, o S0. Então, vou pegar um contato NF. Vou pegar um contato NF. NF de qual relé? Do RL1 propriamente dito. Beleza. Vamos ver se deu certo? Vamos simular novamente. Outra coisa importante. Sempre que você estiver montando um circuito desse, né, que exija lógica, e você não sabe, está ali montando na hora o circuito, você tem que ir fazendo a simulação a cada mudança que você fizer. Por quê? Porque se você tentar fazer o circuito apenas na cabeça por completo, alguma coisa vai dar errado. Isso não tem como você fazer um circuito de uma vez só, de primeira, e tudo funcionar tudo certo. Então acontece, se você fizer a montagem total e depois for vir vendo os erros, então tipo, vai ser uma cascata de erro que vai ficar difícil de você corrigir. Então, vai montando o circuito e a cada alteração, a cada montagem que você fizer, faz o teste para que você veja o comportamento do circuito e consiga identificar se há ou não um erro. E se tiver um erro, já corrigir aquele erro na hora, não deixar para corrigir ele depois, porque junta com outro erro e outro erro, fica difícil de você corrigir depois, beleza? Então, por isso que ao longo do tempo, ao longo da montagem, eu vou estar simulando quantas vezes for necessário para poder conseguir detectar algum erro e ver o comportamento do circuito, para poder saber se eu tenho que fazer alguma intervenção ou não, certo? Para sanar aquele erro e fazer com que o circuito rode perfeitamente. Então, vamos novamente simular aqui a mais. Opa, deu problema aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo que quando eu acionei aqui o S1, ele acionou também o relé 1, abriu esse contato e desligou esse 0. O que deu a condição do S1 permanecer ligado, né, e fazer o pistão retornar. Só que a hora que o pistão retorna, concorda que com a pequena movimentação que ele faz de estar retornando, o sensor fim de curso A1 ele volta a abrir de novo. Quando ele abre, ele corta a alimentação do S1, que posteriormente também corta a alimentação do RL1. Cortando a alimentação do RL1, esse contato desse relé volta a se fechar. Com o fechamento dele, alimenta S0,
Quem que é S0? S0 é o que manda o pistão de novo avançar. Então ele fica nesse loop infinito de avança, retorna, só que curtíssimo, ou seja, vamos considerar aqui 2 centímetros. Ele avança, retorna 2 centímetros, avança de novo. Isso está errado. Ele vai ficar desse jeito infinitamente e o circuito que tem que funcionar não vai funcionar nunca. Então, o que eu tenho que fazer agora para corrigir esse problema? Se o problema está aqui no A1, ele está desligando em momento errado. Então, o que eu posso fazer para que esse contato se mantenha acionado, ele estando ou não acionado? Simples. Contato selo. Então, vamos colocar um contato NA aqui, ó. Vamos colocar um contato NA do próprio relé 1. Para quê? Para que quando o relé 1 acionar, esse contato vai fechar e com o fechamento dele vai manter a alimentação tanto do S1 quanto do RL1, certo? E o circuito vai rodar perfeitamente. Vamos testar de novo? Olha lá, ó. Liguei, a mais, a menos. Note que aqui, ó, o A1 ele está desligado. Ele está desligado porque o pistão aqui, ó, ele já saiu, já desconectou do sensor A1. Então, com essa desconexão, fez com que o sensor parasse de detectar aquela cabeça do pistão acionando o sensor de fim de curso. Então, com a abertura do contato do fim de curso, desliga essa parte aqui. Mas note que agora ele está sendo alimentado por quem? Pelo contato do relé RL1. Então, esse contato aqui é o que está fazendo o selo aqui nesse contato do do contato fim de curso. E assim mantendo a alimentação tanto de S1 quanto RL1. Beleza? Então, deu certo. Vamos continuar aqui, ó. Pronto, chegou no final. E agora? Eu tenho que fazer o B+ da expressão. Quando o pistão retorna, ele aciona outro contato do sensor fim de curso, que é quem? O A0. O A0 que está lá no comecinho, que faz a detecção do pistão recuado. Então, com o acionamento desse sensor, ele tem que fazer com que o B avance. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um contato NA de quem? Do rolete. Do rolete e o que? Qual rolete? A1? Não, né? Do rolete, contato acionado por rolete, de A0. A0. O A0 é quem vai fazer o acionamento do B+. Agora, eu tenho que acionar o que para fazer o pistão B avançar? Tem que acionar a solenoide S2, concorda comigo? Ele é quem vai fazer o pistão avançar. Então, vamos pegar aqui a bobina da solenoide. Vamos conectá-la ao contato aqui. Beleza. S2. Tá aí. Beleza. Bom, se eu for tentar fazer a simulação, eu não vou conseguir. Os dois vão avançar juntos. Por quê? Porque quando eu inicio aqui o circuito, o pistão A ele já está acionando o A0. Então o A0 aqui, ó, ele já está fechado. Com ele fechado, ele já alimenta o S2. Então ele vai alimentar o S0 e ao mesmo tempo o S2. Ou seja, os dois aqui, ó, S0 e S2, é quem faz o avanço, tanto do A quanto do B. Então os dois vão avançar juntos. Isso está errado. Não está previsto aqui, ó,
para que o A avance junto com o B na inicialização do circuito, certo? Então é um erro que tem que corrigir. O que eu posso fazer para corrigir isso? Bom, a princípio colocando um contato NA aqui. Para quê? Para evitar que o S2 seja energizado. Ah, mas o A0 vai continuar acionado. Sim, aqui vai estar acionado, mas aqui vai estar um outro contato aberto que vai impedir que o S2 seja alimentado, certo? Então vamos colocar um contato aqui. Mas um contato de quem agora? Um contato aqui, mas ele tem que receber comando de quem para ele abrir ou fechar? Bom, do RL1, porque é o único relé que temos aqui no momento. Eu posso estar utilizando ele porque quando ele ligar é porque porque o pistão ele já está retornando. Então a hora que ele retornar, ele já vai dar a condição de energizar o S2, beleza? Porque quando o S1 está alimentado aqui, o pistão está retornando, RL1 está alimentado. Com a alimentação do relé, esse contato aqui, por ser NA, ele vai fechar. E ele fechando aqui, aqui vai estar aberto, porque o pistão não chegou ainda por completo na posição inicial. Então o A0 está desligado. Então aqui fecha, mas aqui está aberto. Os dois aqui vão inverter. Aqui inicialmente está aberto e aqui está fechado. Mas depois aqui vai abrir e aqui vai se fechar. Certo? E quando o pistão retornar por completo, aqui estando fechado e aqui fechar, vai alimentar S2. Beleza? Vamos ver na simulação que vocês vão entender melhor. Vamos lá, ó. Liguei. A mais. A menos. Fechou, fechou, alimentou S2, fez o pistão B avançar. Avançou. Agora tem que recuar. Como é que vai poder fazer o recuo dele? Bom, o sensor que detecta o B avançado é o sensor fim de curso B1. Então, quando esse cara aqui avançar por completo, vai acionar B1. O B1, então, é o sensor que eu tenho que fazer acionar alguma coisa para fazer o pistão B retornar. Então, aqui tem que ser um contato por rolete, né? Quem que é esse? É o B1, logicamente. Então, quando o B1 acionar, vai alimentar alguma coisa que vai fazer o B retornar. Mas o que eu tenho que fazer então para alimentar e fazer esse B retornar? O S3, velho. É o S3 que vai fazer o pistão retornar. Então, vou pegar a solenoide aqui e colocar aqui, ó, S3. Beleza, S3. Vamos ligar aqui e ligar aqui. Pronto. Vamos simular para ver como é que está o circuito? Liguei, A mais, A menos, B mais. Ué, não foi? Acabei de colocar aqui o B1 para acionar o S3. Ah, esqueceu desse detalhe aqui, ó. O S2 ainda está alimentado. Não vai voltar mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar esse S2, igual eu fiz aqui com o S0 aqui, ó. Coloquei o contato de um relé aqui para abrir e desligar o S2 para poder o S1 fazer com que o pistão A retornasse. Então a mesma coisa acontece aqui. Eu vou ter que então usar outro relé. Agora é o segundo relé que eu estou usando, certo? Vou chamar de RL2. Vamos posicionar ele aqui certinho. Beleza. E vou colocar ele aqui em paralelo com o S3, certo? Então o que acontece? Quando esse
quando o sensor detectar, né, o B1 detectar o avanço, ele vai fechar. Quando ele fechar, ele vai alimentar o S3. A hora que alimentar S3, vai alimentar o relé 2 também, porque o relé 2 está ligado em paralelo com o S3. Quando ele alimentar, ele vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que mudar o contato seu. Quando o relé 2 alimentar, eu tenho que desligar esse S2 aqui. Não é isso que eu tinha acabado de falar? Eu tenho que desligar esse cara aqui. Então, para desligar esse cara, eu vou ter que usar um contato NF do relé 2. Então, para isso, eu vou colocar esse contato aqui do relé RL2. Perfeito. Tá aí. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver, ó. Liguei. A mais. A menos. B mais. Opa! Ficou louco o circuito aqui, ó. Ficou louco. Não aconteceu a mesma coisa daquela hora quando acionava o A1 aqui e tal, que retornava um pouquinho só, depois avançava, ficava naquele vai e vem curto? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A gente resolveu aquele problema com o quê? Com contato selo. Então vamos de novo colocar outro contato selo e ver se realmente vai funcionar nesse caso aqui. Tem que testar, né, gente? Acabei de falar, tem que testar. Ligar aqui, beleza. Tá, aqui tem que ser então o contato do RL2. Certo. Então, vamos testar novamente. A mais, A menos, B mais, B menos. Perfeito. Funcionou. Então, novamente explicando o porquê que ficou esse vai e vem aí, é porque é o seguinte, acionou S2, o pistão avançou. A hora que detecta, né, o B1 detecta o pistão avançado, ele fecha aqui e aciona S3. A hora que aciona S3, aciona também o relé 2. O relé 2 abre aqui, né, esse contato se abre e desliga o S2, dando a condição do pistão retornar. Só que a hora que o pistão faz o movimento, né, inicia o movimento de retornar, concorda que o pistão faz o B1 desligar, ou seja, o B1 passa a desligar porque o pistão já iniciou o processo de recuo. Então esse contato aqui se desliga. Aí esse contato aqui então, ele abre, desliga o S3, desliga o RL2, esse contato do RL2 volta a se fechar, alimentando o S2. S2 é responsável por fazer o pistão B avançar de novo. Então fica nesse loop infinito do vai e vem, fazendo com que o pistão avance por completo, recue uns 2, 3 centímetros, avança de novo, recua 2, 3 centímetros, avança de novo e fica nisso. Então, para manter o S3 e o relé 2 alimentados, eu tenho que fazer um contato selo. Aí fazendo contato selo, a hora que esse cara aqui, ó, abrir, não tem problema, porque esse cara aqui já está fechado. Então ele está continuando alimentando tanto o S3 quanto o RL2, mesmo esse cara estando aberto. Então é isso que é o contato selo, gente. Vocês já sabem, já fizemos isso várias vezes. Então o contato selo é para isso, para manter a alimentação de algo, mesmo que alguma outra coisa que iria interferir no funcionamento elimine esse problema. Então aqui fica aberto, mas a corrente passa por aqui alimentando a mesma coisa S3 e RL2. E aí o circuito funciona normalmente. Joia? Bom, então o circuito
está funcionando perfeitamente. Já terminamos. Está fazendo aí o A mais, A menos, B mais e agora B menos. Só que para, né? Eu não falei que era para ser automático? Tem que ser automático. Então, o que a gente tem que fazer agora para fazer o circuito funcionar continuamente? Bom, a gente tem que colocar um outro relé. A princípio, temos que colocar um terceiro relé para fazer esse reset, né? Vamos colocar entre aspas, fazer esse reset do circuito. Então, RL3. Opa, liguei aqui errado, né? Aqui não. Fazendo... tá louco? Desculpa aí, gente. Pronto, corrigido. Então, vou acionar o RL3. Quem é que vai acionar o RL3? Eu quero que o circuito reinicie quando terminar o processo. Quem termina o processo? O B-. O B- é o que? Não é o pistão recuando? Quando o pistão recua, ele aciona o sensor B0. Então, o sensor B0 é o responsável por fazer a alimentação do RL3. Concorda comigo ou não? Quando o pistão recuar, aciona o B0 e o B0 alimenta o RL3. Aí, através da alimentação do RL3, é que eu vou ter que fazer outra lógica para fazer com que o circuito resete e faça tudo se repetir novamente. Então, vamos colocar um contato aqui do contato do rolete, né? Que rolete que é esse? B0, né? Vou colocar aqui por rolete e B0. Perfeito. Agora, alimentou o RL3. A hora que o RL3 alimentar, vamos ver aqui na simulação. A mais... Opa! Ah, tá certo. A mais, A menos, B mais e B menos. Tá, o B0 acionou aqui, ó. Acionou, alimentou o RL3. Agora, o que eu tenho que fazer para resetar o programa? O programa não, o circuito. Bom, analisando aqui, eu tenho que desligar esses dois relés aqui, ó. Porque é eles que fazem a lógica do restante do circuito. Ou seja, eles estão abrindo ou fechando os contatos para manter nessa situação que está aqui agora. Então, se eu desligar esses dois relés aqui, os contatos respectivos a eles vão se retornar. E com o retorno deles, provavelmente que vai fazer com que o circuito volte a funcionar. É questão de teste, tem que ir no testando. Então, vamos ver? Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir tanto aqui quanto aqui. E vou colocar dois contatos NF. Vou pegar mais um aqui. E aqui. Beleza. Então, colocar aqui como contato RL3 e aqui também RL3. Beleza. Bom, vamos ver se funciona. Opa, tem conexão aqui errada. Pronto. Tá lá. Liguei. Opa, não funcionou. Por que não funcionou? B0 está acionado. B0 aqui também está acionado. Por causa do B0 estar acionado, o RL3 acionou. O RL3 estando ligado, esses contatos aqui estão abertos, ó. Com eles abertos, não energiza nem o relé 1 nem o relé 2.
e são eles que são responsáveis por fazer o circuito funcionar corretamente. Então tem que fazer alguma coisa aqui para resolver esse problema. Então eu vou abrir aqui para mim saber o que eu posso fazer para eliminar esse problema. Vou simular de novo o circuito. Aí ó, agora funciona certinho, quer ver? Ó? A mais, A menos, B mais, B menos. Beleza. Bom, pelo que estou vendo aqui, eu posso usar um contato do relé 2. Para quando o relé 2 acionar, aqui fecha. Certo ou não? Então vamos ver aqui, ó, colocar um contato do relé 2 aqui. RL2. Tá aí. Vou colocar ele aqui para baixo para ficar todo mundo aí. Vamos ver se vai funcionar. Liguei. A mais, A menos, B mais, B menos. Fechou aqui, fechou, alimentou, resetou. Aí ó, perfeito. Agora vai ficar no loop infinito. Até que eu venha aqui e desligue o circuito. A mais, A menos, B mais, B menos. Aí de novo, A mais, A menos, B mais, B menos. Perfeito. Agora eu venho aqui e desligo o pistão para de fazer a simulação. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Fizemos aí a lógica desde o começo. Espero que vocês tenham entendido. Quem estava com dúvida, né? Ainda estava com dúvida. Estou ficando por aqui. Qualquer coisa, só dá um toque para nós. Certinho? Então, falou, até mais. Tchau, tchau.